Superman. A história do Superman se expande em diversas direções ao longo dos anos, com várias reinterpretações, diferentes versões em quadrinhos e outras mídias, além de seu impacto cultural e social. Vamos explorar mais detalhadamente alguns desses aspectos. Primeiros anos e sucesso inicial. Superman fez sua primeira aparição em Action Comics número 1, publicado em 1938 pela DC Comics. Desde o início, ele se destacou por suas habilidades sobre-humanas, algo nunca antes visto. Ele não apenas era imbatível fisicamente, mas também tinha um senso moral inabalável. No começo, o Superman era um herói mais agressivo, que agia de forma mais direta e até mesmo violenta contra criminosos, contrastando com a figura mais ponderada que ele viria a se tornar. No entanto, à medida que o personagem foi ganhando popularidade, ele se tornou um símbolo de virtude e idealismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Superman foi retratado em várias histórias em quadrinhos como um defensor da justiça e da liberdade, e foi até utilizado em campanhas de propaganda para ajudar a apoiar os esforços de guerra. A evolução do personagem. Com o tempo, a história de origem de Superman também passou por algumas mudanças, com diferentes versões sendo apresentadas em quadrinhos, filmes e animações. Nos anos 1950, por exemplo, a DC começou a explorar histórias mais fantasiosas e fantásticas com o Superman. A partir da década de 1960, com a introdução da chamada Era de Prata dos quadrinhos, as histórias ficaram mais voltadas para aventuras cósmicas e questões interplanetárias. Personagens importantes no universo do Superman. Além de Superman, muitos outros personagens se tornaram centrais em sua história, com destaque para Lois Lane, a repórter que, inicialmente, era uma colega de trabalho de Clark Kent no Daily Planet, mas ao longo do tempo tornou-se uma das principais aliadas do herói e, eventualmente, sua esposa. Lex Luthor, um dos maiores vilões da DC Comics. Lex Luthor é um gênio criminoso e empresário que, por anos, tem se mostrado uma ameaça constante para Superman. Seu ódio por Superman tem raízes tanto na inveja pela superioridade do herói, quanto no desejo de controlar o mundo de maneira autoritária. Luthor é frequentemente mostrado como um personagem complexo, com uma visão distorcida de salvar a humanidade. Kara Zor-El, Supergirl, prima de Kal-El, que também é de Krypton. Supergirl tem os mesmos poderes do Superman, e ao longo dos anos, passou a ser uma personagem importante em várias histórias, representando um vínculo mais próximo de Kal-El com seu planeta natal. A morte do Superman, 1992. Uma das histórias mais marcantes na história de Superman foi A Morte do Superman, publicada em 1992 em uma série de quadrinhos que gerou enorme repercussão. No enredo, Superman enfrenta o monstruoso Doomsday e ambos se ferem mortalmente durante a batalha. A morte de Superman chocou os fãs, e o evento foi um dos maiores marcos na história dos quadrinhos. Superman acabou sendo ressuscitado mais tarde, mas a morte e a volta geraram discussões sobre o legado do herói e sua vulnerabilidade. As múltiplas versões de Superman. Ao longo das décadas, o Superman passou por várias reinterpretações. Superman dos anos 1930 a 1950. Era de ouro e prata. Durante essas primeiras décadas, as histórias de Superman eram mais simplistas, com ênfase em sua luta contra vilões e crimes menores, antes de ele ser projetado como um herói cósmico com aventuras mais elaboradas. Superman moderno, anos 1980. Durante os anos 1980, um ponto de virada ocorreu com a minissérie O Retorno do Cavaleiro das Trevas, 1986, de Frank Miller, que ofereceu uma visão mais sombria e madura de Superman, apresentando um herói mais consciente da política e das questões sociais. Ao mesmo tempo, o escritor John Byrne
fez uma reformulação do personagem, trazendo novas abordagens à sua origem e personalidade. Reinvenções cinematográficas. Em filmes, Superman foi interpretado por diversos atores. O mais famoso talvez seja Christopher Reeve, que estrelou em filmes a partir dos anos 70 até o final dos anos 80. Sua interpretação do personagem é uma das mais queridas pelos fãs. Mais recentemente, Henry Cavill assumiu o papel de Superman no universo cinematográfico da DC, começando com O Homem de Aço, 2013, que revisitou a origem de Kal-El em uma versão mais sombria e realista, sob a direção de Zack Snyder. Superman e os temas universais. Superman tem sido uma representação constante de certos valores universais. Ele personifica a luta pelo bem, a responsabilidade e o sacrifício.